Você já admirou a fé de alguém e pensou da seguinte forma: eu jamais terei essa força, eu jamais terei essa confiança que essa pessoa tem? Já passou por isso? Tem pessoas na sua galeria da fé, pessoas que você admira, olha a fé que esta pessoa tem. Talvez você olhe para essas pessoas e olhe para Hebreus capítulo 11, nesses personagens que nós temos visto, e aí você pensa assim, ó, eu nunca vou chegar no nível deles. Eles estão num outro padrão, eles estão num outro patamar, eu não consigo chegar lá. Mas e se eu te dissesse que a fé que eles tinham não impediu deles sofrerem? Esse é um pré-entendimento, conforme a gente viu hoje de manhã, esse é um pré-entendimento da nossa cultura, onde se você tem fé, você não vai sofrer. Se você confiar em Deus mesmo, os seus problemas vão desaparecer. E você, às vezes, acaba entrando em crise, porque você tem fé, você confia no Senhor e os problemas parecem que estão cada vez maiores. Não é verdade? Você começa a buscar a Deus, você começa a ir na igreja, você começa a ler a Bíblia, você começa a ter compromissos de se aproximar do Senhor e parece que os problemas eles aumentam. E isso, de fato, acaba acontecendo. Porque nós temos um inimigo que não quer que você faça isso. Então os problemas vão acontecer, mas perceba que não é a falta de fé que impede alguém de sofrer, não é se ele tem fé ou não. Muitos deles que nós veremos hoje, eles experimentaram a dor, a perseguição, perdas e até a morte, e eles foram chamados por Deus de vitoriosos. Eles estão no hall da fama dos heróis da fé. Aquelas pessoas que nós devemos olhar e nos espelhar nelas para que nós tenhamos essa confiança que eles tiveram. Leia junto comigo essa frase. Queremos uma fé que nos livra dos problemas. Deus deseja nos dar uma fé que nos sustenta neles. Olha a diferença, nós queremos ter uma fé tamanha de que os problemas eles vão desaparecer, mas Deus não está preocupado com os problemas. Deus quer nos dar uma fé, Deus quer que você e eu nós tenhamos uma confiança nele, ao ponto de nos sustentar diante dos problemas que nós passamos. Então, ter fé não significa que você não vai passar por problemas. Se essa é uma lição de hoje, é importante que, de tudo aquilo que você vai ouvir, guarde isso aí, quem estava hoje de manhã viu, né? Coloque isso no seu 6%. De tudo aquilo que vai ser dito hoje, você vai ter que guardar isso. Ter fé não significa que você não enfrentará problemas. Passar por grandes dificuldades não significa que a sua fé é fraca. O texto vai nos mostrar isso. A mesma fé que livrou, de fato, alguns dos sofrimentos é a mesma fé que sustentou outros no sofrimento. A mesma fé que livrou uns de morrerem fez com que outros enfrentassem a morte de forma vitoriosa. Na escola da fé, na medida que nós vamos caminhando com Deus, nós aprendemos a confiar que Deus pode resolver os nossos problemas. Na escola da fé, nós aprendemos que Deus pode resolver os nossos problemas. Na pós-graduação da fé, nós aprendemos a confiar em Deus, mesmo quando Ele não nos livra dos problemas. Na escola da fé, você aprende a confiar que Deus pode te livrar. Na pós-graduação da fé, te ensina que você pode confiar em Deus, mesmo quando Ele não resolver os seus problemas. Então, hoje nós veremos que a fé verdadeira, ela não é medida pelas circunstâncias, mas por uma confiança perseverante. Uma confiança que persevera, que é constante em Deus, seja nos livramentos, seja nas perdas. Essa introdução aqui dessa mensagem, nós já temos conteúdo suficiente para ficar uns 6 meses digerindo, não é? Cada frase aqui que a gente mencionou, que nós refletimos, nós já temos conteúdo para ficar digerindo isso e fazendo uma análise com a nossa vida. Então, uma fé que persevera, seja nos livramentos, seja nas perdas. Hebreus 11 nos mostrará que a fé verdadeira pode sim abrir o mar, mas também a fé verdadeira pode nos levar para a cova dos leões. Não é uma mensagem que você costuma ouvir todo dia, não é verdade? Uma mensagem que, não, se eu tiver fé, os meus problemas vão resolver. Não, talvez se você tiver fé, pode ser que você enfrente a morte. Talvez se você tiver fé, talvez você vai para a cova dos leões. Talvez se você tiver fé, você vai passar por problemas. Olha o que Hebreus nos diz. Nós veremos 5 triunfos da fé nesse texto, 5 triunfos. O primeiro triunfo da fé
é a fé de Israel, é o triunfo pelo livramento. Deus libertou eles. Versículo 29 e 30 do capítulo 11. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. O povo de Israel atravessou o mar vermelho pela fé. E na história, né, algumas pessoas levantam, fazer alguns questionamentos sobre algumas narrativas, algumas histórias reais que aconteceram no Antigo Testamento, e alguém mencionou uma vez assim, né? Olha, Deus, essa história aí não é verdade que Deus abriu o Mar Vermelho, porque tem uma parte do Mar Vermelho lá que a pessoa consegue atravessar com água na canela. Pessoa com água na canela, ela consegue atravessar, em determinada época do ano, ela atravessa com água na canela no Mar Vermelho. Então, isso aí é mentira. E aí o crentezinho lá, simples, né, começou a dar glória a Deus e falou assim, nossa, mas meu Deus é maravilhoso demais. Não, mas eu acabei de te falar, ele não abriu o mar, eles atravessaram quase com a água na canela. Mas então, meu Deus é maravilhoso, ele fez o exército de Faraó morrer afogado nesse tantinho de água. Deus é maravilhoso demais. E aí alguns estudiosos, né, alguns arqueólogos acabaram já encontrando material, né, de carruagens no fundo do Mar Vermelho. Deus fez com que o povo atravessasse o mar em terra seca. Pelo versículo 30 diz que os muros de Jericó, eles caíram pela fé. Perceba que ao chegarem na terra, estavam chegando na terra prometida, Jericó era uma cidade humanamente inconquistável, inconquistável. E quando o povo chega naquela cidade, Deus fala assim, comecem a dar voltas, em silêncio. E aí depois vocês vão fazer um grande barulho, uma grande festa, né? E essa cidade, ela foi destruída sem batalha. Ela foi destruída como? Pela fé. A fé, então, registra as vitórias, e é interessante que no capítulo 4 e o capítulo 3 de Hebreus, fala que muitos deles não entraram na terra prometida porque eles não confiaram. Mas a fé verdadeira, ela está mostrando essas vitórias e não registrando aqueles 40 anos de incredulidade. Então, essa primeira parte, nesses versículos, mostra a fé de Israel, um triunfo pelo livramento. O segundo triunfo aqui, nós vemos no versículo 31, o triunfo da graça, porque ele fala acerca de Raabe. Quem era Raabe? Veja o versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. O autor de Hebreus agora está registrando uma mulher no contexto da cultura judaica do Antigo Testamento. É uma candidata improvável à fé, porque ela era uma mulher, ela era estrangeira, e entre aspas, qual que era a profissão dela? Ela era uma prostituta. Mas ela está na galeria da fé. Veja que incrível. Pela fé ela se tornou parte do povo de Deus. Pela fé ela se casou com Salmão. Vá lá, deixa Hebreus capítulo 11 marcado, vá para Mateus capítulo 1, versículo 4 a 6. Mateus capítulo 1, versículo 4 a 6. Arão, Mateus capítulo 1, versículo 4 a 6. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou quem? Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Irmãos, veja que incrível. Volte lá para Hebreus 11. Raabe, pela fé, ela se tornou agora, ela entrou na genealogia do rei Davi e na genealogia de Jesus. Pela fé, uma candidata improvável, porque a graça de Deus é transformadora. Diga junto comigo, a graça de Deus é transformadora. A missão da nossa igreja é amar a Jesus e que mais? Ajudar as pessoas a serem transformadas por Ele. Porque nós não temos poder de mudar ninguém, mas Jesus tem. E Ele transforma pessoas, Ele transformou Raabe.
numa mulher de fé. E eu queria perguntar para você quais as desculpas que você apresenta para não confiar em Deus. Talvez você fale assim, não, mas eu não conheço tudo acerca de Deus. Eu concordo contigo, você não conhece tudo acerca de Deus. Eu conheço tudo acerca de Deus? Não, eu também não. Deus se revelou plenamente a nós? Não, Deus não se revelou plenamente a nós. Mas nós temos informações mais do que suficientes para confiar nele. Vou te dar um exemplo. Quando você casou, você já conhecia tudo acerca da pessoa? Não. Mas o que levou você a tomar essa decisão foi informações que você julgou são suficientes para que eu faça uma aliança com essa pessoa e eu comece a viver com ela. Com Deus, as informações que ele deixou na palavra são suficientes para nós colocarmos a nossa fé nele. Porque a Bíblia diz que Deus é eterno, não tem como uma mente finita compreender um Deus eterno. E o livro de João fala que a vida eterna é esta: que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe o que a gente vai ficar fazendo na eternidade, durante toda a eternidade? Conhecendo a Deus. Quando nós estamos numa união abençoada por Deus, conforme mais você conhece o seu cônjuge, mais você admira, mais você ama, mais você está satisfeito, porque você está conhecendo como a pessoa é e você fala, puxa, não vejo a hora de estar em casa. Quero conversar. Nossa, como é bom estar com você. Como é bom não fazer nada com você. Ficarmos juntos só o fato de estarmos juntos. Como vai ser maravilhoso a gente conhecer a Deus. Conforme mais nós conhecermos a Deus, nós não ficaremos decepcionados. Porque as informações que nós temos são suficientes. Raabe não conhecia tudo acerca de Deus, mas ela tomou uma decisão. As informações que eu tenho são suficientes para me confiar nele. Talvez você pode apresentar a desculpa, eu não sou bom o suficiente. Eu tenho que melhorar muito ainda. Você já ouviu essa desculpa? Eu já ouvi várias vezes. Não, deixa eu arrumar minha vida primeiro, depois eu busco a Deus. É assim que funciona? Não. O que Jesus fala? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e em mim eu vou dar descanso para vocês. Em mim você vai ter paz. Quem transforma sou eu, não é você. Venha da forma como você está, mas eu não te deixarei da forma como você está. Eu vou começar um projeto na sua vida e você vai ser cada vez mais parecido comigo. Tem um livro do Max Lucado, sensacional, que ele diz assim, Deus o ama como você é, mas ele se recusa a te deixar desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Esse é o título do livro, Simplesmente como Jesus. Deus nos ama da forma como nós somos, mas ele se recusa a nos deixar desse jeito. Ele quer que nós sejamos simplesmente como Jesus. Não, eu não sou bom o suficiente, eu não vou entregar minha vida a Jesus, não, eu não vou caminhar com ele. Raabe era uma prostituta, rejeitada, talvez deixado de lado na sociedade à margem, mas pela fé ela entregou a sua vida ao Senhor. Talvez você tenha medo do que a sua família vai pensar, do que os seus amigos vão pensar. Raabe não pensou nisso, Raabe só pensou, eu preciso salvar minha família. E é isso que nós devemos ter em mente, não em agradar a nossa família, mas em salvar a nossa família. A graça de Deus pode redimir qualquer pessoa e conduzi-la à dignidade em Cristo. A graça de Deus pode transformar você, pode transformar a mim, não importa o que a gente já fez lá no passado. Eu tenho falado bastante para a igreja que em Cristo Jesus, quando nós estamos na cruz de Jesus, nós não temos nada a esconder, nada a provar, nada a perder. Porque em Jesus nós já fomos amados, perdoados e aceitos. Nós já estamos em Cristo, nós já fomos acolhidos por Ele, Ele já está nos transformando. E alguém pode chegar para nós, mas você fez isso no passado. Fiz, não nego. E fiz coisa pior. É que você não descobriu ainda. Fiz coisa pior. Você está conversando com um pecador. E eu não me orgulho disso. Mas também não me envergonho. Porque o Senhor Jesus já perdoou todos os meus pecados. Já estou livre. Você não tem nada para usar contra mim. Porque Cristo é o único que eu quero ser amado, aceito, e nele eu já estou. Você não vai conseguir me cancelar, você não vai conseguir me matar, porque na cruz de Jesus eu já morri com ele. Eu já estou nele. Então a graça de Deus, meus irmãos, pode redimir qualquer pessoa e conduzi-la à dignidade em Cristo. Eu não sei o que cada um já fez, já pensou, né, já cogitou, mas caminhe em direção como essa prostituta Raabe, ela foi em direção e ela está no hall da fama, nos heróis da fé.
Porque ela tomou um passo de conhecer mais a esse Deus. O terceiro triunfo é o triunfo daquelas pessoas mesmo com falhas. É a fé do juiz, a fé dos reis e a fé dos profetas. Veja o versículo 32. Que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Perceba que ele dá uma relação aqui de pessoas. Gideão. Quem era Gideão? Gideão era um agricultor medroso. Medroso. Se tem uma coisa que dá raiva para homem, é um homem com medo. Não é verdade? Mulher, a gente dá esse direito, as mulheres têm que, aproveitar disso. Você pode ter medo das coisas, mas o homem tem que vencer o medo. O homem não pode ficar com medo, né? Eu vi um Reels esses dias, a esposa falando, meu bem, tá dando barulho lá fora. Não, é o estralo do frio na casa mesmo, fica tranquilo, é a casa que está estralando. Não, meu amor, levanta lá para ver. Não, é a casa que está estralando, fica tranquila, né? Então, homem não pode ter medo. Gideão era agricultor medroso. Baraque, que o autor cita, ele precisou do encorajamento de Débora. Baraque não quis ir para a guerra. Débora se levantou, falou, eu vou lá, vou resolver isso aqui. E vira para ele e fala, é para vergonha tua, hein? É para vergonha tua. É tu que tinha que ir lá e resolver. Ele fala de Sansão. Sansão, nós bem sabemos, ele foi guiado pelos seus desejos imorais. Mas ele foi usado por Deus. Jefité. Alguém sabe a história de Jefité? Uma situação difícil, e ele fala assim, ó, se Deus me der essa vitória, a primeira pessoa que vier ao nosso encontro eu vou oferecer em sacrifício a Deus. Olha, doideira. Já começa o voto errado. Ele não quer se oferecer em sacrifício, e ele fala, a primeira pessoa que vier, né, aquela velha história, né, fiz um voto com Deus, e eu vou oferecer o primeiro namorado da minha filha em sacrifício. Né, Salsicha? O primeiro namorado da nossa filha a gente oferece em sacrifício a Deus. Jefité fez esse voto. A primeira pessoa que vier, eu vou oferecer em sacrifício. A primeira pessoa que apareceu gritando de felicidade, dançando, olha a vitória que Deus nos deu, foi a filha dele. E ele está aqui. Ele não ofereceu. Ele não ofereceu. Ele erra duplamente ali na situação. Fez um voto tolo, não cumpriu o voto, não deveria ter cumprido o voto, obviamente, mas fez um voto tolo. E ele está onde? Na galeria da fé, porque ele confiou em Deus. Davi, ele expressou fé nas suas ações, nas suas canções. Nós vemos os salmos. Por que os salmos são tão incríveis para nós? Porque são realidades do salmista. Ele está falando como que ele está se sentindo, ele está falando das suas provações, das suas dificuldades. Samuel e os profetas, todos eles responderam com fé. Todos esses venceram pela fé, sim ou não? Sim. Mas todos eles, conforme nós mencionamos, eles deixaram um legado ambíguo. Um legado com falhas, com manchas. Não podemos seguir o que Jefté fez, não podemos seguir o que Davi fez no adultério, não podemos seguir o que Sansão fez, nós não podemos seguir o que essas pessoas fizeram, mas eles serviram aos propósitos de Deus. Todos tinham falhas, mas eles evidenciaram uma fé verdadeira. Está conseguindo entender, irmão? Todos tiveram falhas, mas eles manifestaram uma fé verdadeira em Deus. O que isso tem a ver conosco? Tudo. Porque eu e você, nós temos diversas falhas. Se alguém chega para o nosso cônjuge, alguém chega para os nossos filhos, eu já mencionei isso na igreja algumas vezes, né? Por que uma das qualificações do pastor, ele tem que ser hospitaleiro? O pastor tem que ser hospitaleiro, o pastor tem que receber pessoas em casa. Por quê? No meu entendimento é que a igreja tem que chegar na casa do pastor e ver como que ele está tratando a esposa, como que ele está tratando os filhos, quando as coisas dão errada, como ele reage. Tem que estar junto, tem que estar conhecendo. Então, se nós queremos conhecer as pessoas, é só a gente perguntar para a família. Uma vez alguém falou assim, eu quero ingressar no ministério. Muito bem, legal, louvado seja Deus por isso. 1 Timóteo 3 fala, quem deseja episcopado, deseja uma nobre função. Muito bom. Mas a gente tem um processo. Um desses processos eu vou conversar com a tua esposa. Um desses processos eu vou conversar com seus filhos. Eu quero ver o testemunho deles. Porque se você não é pastor da sua casa, você não pode ser pastor da igreja de Deus.
Se você não cuida dos seus, não tem como você cuidar da igreja do Senhor. E aí, quando nós colocamos, então, pessoas, circunstâncias, a nossa vida, a minha vida, da minha família, sobre um ângulo onde nós conseguimos ver melhor, né, um microscópio, nós conseguimos ver as falhas. Mas todos esses homens aqui e mulheres confiaram no Senhor. O que Deus chama a mim e a você? Caminhe, meu irmão, com arrependimento e fé. Não acho que você vai ter uma vida perfeita. Nós não teremos uma vida perfeita. Só tem um que é perfeito. Quem é? Jesus Cristo. Nós amamos o perfeito e nós buscamos o perfeito. É possível, então, viver pela fé, apesar das nossas falhas, apesar do nosso casamento cheio de problema, nossa família cheia de problema, os nossos filhos cheios de problema, nós podemos caminhar pela fé. O quarto triunfo é o triunfo mesmo em meio ao sofrimento. Vamos ler juntos? Triunfo mesmo em sofrimento. Olha o que ele diz no versículo 33. Ele vai começar a falar das proezas. Versículo 33. Ele começou no 32 falando assim, ó, que direi mais, né? Os quais, pela fé, o que eles fizeram? Conquistaram reinos. Eu vou lendo aqui umas partes e vou parando, tá? Só para a gente poder refletir melhor. Conquistaram reinos, ou seja, eles derrotaram estrangeiros, invasores de Israel. Essas pessoas, elas tiveram fé. Elas estenderam o reino de Israel. O texto ainda diz, praticaram a justiça. Eles julgaram questões da vontade de Deus, situações entre as nações. O texto diz, alcançaram o cumprimento de promessas. Israel entrou na terra prometida. Deus prometeu e Deus cumpriu. Eles chegaram lá na terra, eles chegaram. O texto diz mais o quê? Fecharam a boca de leões. Ah, irmãos, olha que incrível. Imagina, né? O rei lá joga Daniel, aí daqui um pouco aparece lá e Daniel está lá louvando a Deus e os leões estão lá ao redor, né? Juntos, fecharam a boca de leões. Talvez Sansão aqui também pode entrar, talvez Davi também. Que mais? Apagaram o poder do fogo. Talvez aqui uma referência aos amigos de Daniel. Foram lançados na fornalha. E os homens que lançaram eles se queimaram. De tamanho era o calor. Que mais que o texto fala? Escaparam ao fio da espada. Talvez Elias, Eliseu, Jeremias, Davi, sendo libertos de guerras. Que mais que o texto fala? Da força, da fraqueza, tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha o início do 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. E aí a gente para aqui. Olha só que interessante, talvez aqui o autor lembrando da mulher de Sarepta, talvez a Sunamita, que tiveram seus filhos de volta. Olha só esses homens e mulheres pela fé, onde eles fizeram proezas. Só que o texto continua. O texto no versículo 35, na parte B, ele vai falar que eles também sofreram profundamente. Olha o final do versículo 35. Uns foram o quê? Torturados. E se recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um filme chamado Argo. Se eu não me engano, ele é baseado numa história verdadeira, se eu não me engano. E aí tem uma hora que esse jornalista, ele está lá num país do Oriente Médio, capturam ele, acho que eu já contei isso para os irmãos, e ele está com as mãos em cima de uma madeira, está aprisionado, e eles querem tirar uma informação dele, ele não entrega a informação. E aí eles vêm com um alicate e pegam uma primeira unha dele e falam, você vai falar ou não vai? Não vou falar. Arranca a unha. E aí vai na segunda. E eu vendo aquela cena do filme, eu fiquei comovido, porque e se fosse eu, no lugar desse cara, e os caras fazendo isso para que eu negasse a Jesus? Porque alguns irmãos passam por isso. São perseguidos, são maltratados, são torturados. E o texto diz que alguns foram torturados e eles se recusaram a serem o quê? Libertados.
Porque o olhar deles, o coração deles não estava nesse sofrimento. O olhar deles estava numa vida futura ao lado de Deus. Eles queriam ir logo, estar com Jesus. Não, termina o seu serviço logo. Pode matar, eu quero ir logo para casa. Termina aí. Não, mas a gente vai te libertar. Não, não quero ser liberto aqui desse mundo. Eu quero ser liberto para estar com meu Jesus. Então faz o serviço de vocês aí que eu aguento. Foram torturados e se recusaram a ser libertados. O que mais que o texto diz? Versículo 36. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Lembra quando a gente era disciplinado pelos nossos pais? Só uma havaianada bem dada já fazia a gente confessar tudo, até o que a gente não tinha feito. Foram açoitados. Outros ainda, o texto continua, foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados. Pedrejados. Zacarias, filho do sacerdote Joiada, lá em 2 Crônicas, outros profetas, talvez Jeremias, segundo a tradição, foram apedrejados. E você sabe que o apedrejamento na cultura judaica não era essa brita que a gente tem aí, que a gente usa em construção, sabe? Uma britinha daquela dali. O apedrejamento naquela cultura era quase com uma pedra do tamanho de um paralelepípedo. Então pegava uma pedra daquela e arremessava sobre alguém que estava em apedrejamento, era uma, já arrancava o braço já. Era outro, fêmur já era. Dava na cabeça, o olho já caía. O apedrejamento era assim, até fazer um monte de apedrejamento sobre a pessoa. Alguns foram apedrejados. O que mais que o texto diz? Outros foram cerrados ao meio. Consegue imaginar isso? Colocar a pessoa numa mesa e começa o processo de ser cerrado ao meio. Talvez aqui uma referência a Isaías, que segundo a tradição ele morreu assim no reinado do ímpio Manassés. Talvez o profeta Isaías morreu cerrado ao meio. O texto ainda continua, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados. E a gente passa umas necessidades aqui, desculpe a palavra, mas bem meia boca nos nossos dias, né? Nossa, está faltando R$ 25 para pagar uma conta. A gente acha que é uma necessidade. Nossa, eu tô precisando colocar combustível no carro. Você tem carro. Você tem carro. Nossa, preciso pagar o aluguel, mas está morando debaixo de um teto. Abre a roupa, o guarda-roupa. Nossa, não tenho que vestir. Ah, tem. É que você quer uma coisa nova. Ah, tem. Não tenho sapato. Tem. Nossa, não tem comida na despensa. Tem. Tem. Eu lembro que quando eu casei, o que eu gostava de comprar era queijo e bolachinha recheada, porque quando eu era criança não tinha queijo. Nossa carne era salsicha, era ovo. Quando estava bem, as coisas estavam bem, era frango. Pergunta para minha esposa se eu gosto de comer frango. Pergunta para minha esposa se eu gosto de gelatina como sobremesa. Quando tinha coisa boa, era gelatina. E a gente acha que isso é necessidade. Eles foram afligidos, eles foram maltratados. E o versículo 38 fala, o mundo não era digno deles. Ah, o mundo... Essas pessoas aqui, gente, essas daqui eram quase anjos. Eles não deveriam nem ter vivido aqui. São pessoas que caminharam tanto com Deus. O texto ainda continua falando que eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. O mundo não era digno dessas pessoas. Pessoas que tiveram triunfo mesmo em sofrimento. E perceba quando a gente começou a mensagem, a fé não vai te livrar do sofrimento. E nós sofremos, irmãos, convenhamos, nós sofremos bem pouquinho. Eu lembro uma vez conversando com uma adolescente que na nossa época o ficar era beijo na boca. Hoje só Deus sabe o que é ficar, né? E com quem também, vai saber, né? E se tá na categoria de ser humano ainda, vai saber o que é hoje ficar. E aí eu conversando com ela, você não pode fazer isso. Você tem que se guardar.
Você tem que se preservar, você tem que ser pura. Se você não for fiel antes do casamento e não for ser exercitada antes do casamento, no casamento você não vai ser fiel também. Então você tem que proteger agora. E o que você está fazendo não deixa nenhum espectro de ser prostituição também. Porque o que você está fazendo é troca. Você está entregando o seu corpo, os seus lábios, para quê? Para você entrar num hall da fama do colega, você ter um pouco de prazer, não deixa de ser uma prostituição também, porque você está fazendo uma troca por prazer. Não está envolvendo dinheiro nem sexo, vai saber também, né? Não está envolvendo dinheiro nem sexo, mas não deixa de ser uma prostituição. Você tem que buscar ser fiel. E aí eu fui falando para ela, e era não convencida, e eu li esse texto aqui para ela. Eu falei, irmã, o que Deus está pedindo para você é só para você recusar, você abrir mão dos seus desejos. É só isso que Deus está pedindo para você. Olha o que essas pessoas passaram por fé e por amor a Jesus. Ela falou, Onés, convenhamos, Onés, é muito melhor ser cerrado ao meio. E o quê? O quê? Você prefere ser cerrado ao meio do que rejeitar e resistir um desejo? Com certeza, é muito melhor. Olha como que o pecado deixa a pessoa cega. O mundo não era digno dessas pessoas aqui. Eles fizeram isso pela fé. Então a fé não nos isenta de sofrimento. A fé não livrou do sofrimento, mas sustentou em meio a ele. Vamos ler juntos? A fé não livrou do sofrimento, mas sustentou em meio a eles. Nero, o imperador de Roma, quando jogava os cristãos nas arenas, teve uma frase muito interessante dele que ele vira para as pessoas e fala: esses crentes aí, eles sabem como morrer. Esses daí sabem como morrer. Porque o não crente, ele entra em desespero. O crente sofre, chora, lamenta, mas ele sabe que ele está indo para casa. Ele sabe que ele vai ser curado, vai ser restaurado. Jesus vai enxugar todas as nossas lágrimas. O crente está indo para casa. Irmãos, lembra disso. Não é o fato que você está caminhando com Jesus, buscando a Deus e querendo se aproximar de Deus. A sua vida vai ser um mar de maravilhas. Talvez não, irmão. Talvez não. Talvez você vai ter muito sofrimento. E o que o autor de Hebreus está encorajando tantos leitores da época como a nós também, coloque a sua fé em Jesus, mesmo em meio ao sofrimento. Porque essa fé em Jesus, ela é capaz de sustentar você nas tribulações, nas dificuldades, nas angústias, nas pressões. É só essa fé em Jesus que é capaz de sustentar. E o quinto triunfo da fé é o triunfo futuro em Cristo. Veja o versículo 39 e 40. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Olha que interessante, o texto diz: o triunfo da fé não significa que você vai colher imediatamente os resultados. Nós queremos que as coisas aconteçam de forma rápida, não é verdade? Eu creio hoje, eu oro hoje, eu leio a Bíblia hoje, eu jejuo hoje, eu já quero que as respostas aconteçam hoje. E aí o texto fala, o versículo 39, todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Você tem fé nesse ponto? De confiar em Deus e aguardar por Deus mesmo sem receber agora, nesse tempo aqui, o que Deus prometeu? Você tem essa confiança? Todos esses não receberam plenamente o que foi prometido. Porque o que Deus havia prometido era Jesus. O que Deus havia prometido que se cumpriria, eles estavam antecipando, eles estavam olhando, eles estavam contemplando que viria algo muito melhor. O texto diz esse algo melhor no versículo 40. O que é melhor? O que é melhor que Deus planejou? É Jesus. Melhor não é um carro melhor, não é uma casa melhor, um cônjuge melhor. Eu vou trocar esse aqui, vou trocar esse aqui. Não, não é. Algo melhor é Jesus. Tendo Cristo, a promessa maior é Cristo, esse é algo melhor. Eles não tinham a Bíblia completa como nós temos.
E eu já mencionei para os irmãos, essa galeria da fé que nós temos estudado nesses domingos, eles tinham uma pequena luz, é quando você levanta de madrugada. É uma pequena luz, é a luzinha talvez da televisão, a luz do celular, aquela luzinha pequenininha, talvez do controle, talvez um pouquinho de luz que vem pela janela do banheiro, você consegue levantar e com aquela pouquinho de luz você consegue caminhar. E aí, de repente, você tem mais luz acesa. Você tem holofote, você tem coisas fortes. E aí você vai caminhando com mais tranquilidade, porque agora tem claridade. Esses aqui, eles não tinham tanta clareza. Eles tinham só um lance de luz, um flashzinho. Mas eles deram esse passo, eles confiaram que viria algo melhor. Esse algo melhor já veio, esse algo melhor é Jesus. Eles tinham vislumbres da promessa, mas não tinham a plenitude. A redenção completa está em Cristo. E é interessante que o texto fala, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então, junto com eles, pela fé, nós estamos e nós vamos chegar lá no céu e a gente vai encontrar essa galera aqui. Irmão, tu foi cerrado ao meio, é? Conta aí como é que foi. Você foi apedrejado? Fala aí. Você, sunamita, você teve seu filho de volta? Como que é isso? O treinador do PSG, que ontem foi campeão da Champions League, eu não sabia daquela história. 10 anos atrás, ele comemorou num estádio, junto com a filha dele. Tinha 5 anos na época, eu acho que 4 anos. Dentro do estádio, ele comemorando, feliz, com a bandeira. A garotinha dele, a princesinha dele, foi lá, colocou a bandeira. 4 anos depois, vem o câncer, e o câncer leva a garotinha. Agora, 10 anos depois, ele é campeão de novo. E a torcida foi lá e colocou um grande bandeirão lá, porque ele havia falado, eu sinto que ela vai estar comigo, ela vai estar me olhando. Imagina, não sei se alguém aqui já perdeu um filho, mas eu acho que é uma das piores dores que alguém pode passar. Tem um irmão da nossa igreja que perdeu um filho, uma filha com idade 9, 10 anos. E uma vez eu só fui entender a dor que ele passava quando ele foi contando, e aí eu fui lembrando do meu filho, Samuel. Falei, cara, a mesma idade. Eu falei, imagina eu perder o Samuel. Onéias, eu acho que essa é uma dor que só vai ser curada 100% quando estiver lá no céu. Porque você vai ver uma criança, você vai ver uma circunstância, você vai ter lembranças. Imagina, você chegar lá no céu e perguntar para aquelas mulheres a dor de perder um filho, de repente o filho volta dos mortos. Imagina. Irmãos, a gente vai estar junto com essas pessoas que viram esses milagres, viram essa atuação de Deus, e o texto fala junto conosco. Essas pessoas que viram esses milagres vão estar junto conosco, eu e você, caminhando com o Senhor. Então, a vitória da fé está em Cristo, não nas circunstâncias. Vamos ler juntos? A vitória da fé está em Cristo, não nas circunstâncias. Não é se você perdeu um filho, não é se você perdeu o emprego, não é se você perdeu a saúde. A vitória de Cristo, a vitória da fé, ela está em Jesus Cristo, não é nas circunstâncias. Eu quero terminar com 3 lições práticas aqui para nós. A primeira é, não meça a sua fé pelo tamanho dos seus problemas. Não meça a sua fé pelo tamanho dos seus problemas. Não é o fato de você crer em Jesus que os seus problemas eles têm que diminuir. Ou eu estou passando muito problema, estou passando muita dificuldade. É que a minha fé é fraca. Não faça isso. Essas pessoas sofreram tudo isso, mas tinham fé no Senhor. Crer no Senhor, Deus não significa ausência de sofrimento. Nós vamos sofrer, mas não é porque alguém está passando por crises que ela tem pouca fé. Vou repetir, não é porque alguém está passando por crises que ela tem pouca fé. Hebreus está aqui para deixar bem claro para nós. Às vezes é preciso mais fé para suportar um sofrimento do que para vencer ele. É preciso ter mais fé para você encarar a dor, a dificuldade. Em segundo lugar, não espere ser perfeito para confiar plenamente em Deus. Pessoas com histórias complicadas, Raabe,
pessoas com história de medo, Gideão, pessoas impulsivas como Sansão, pessoas falhas como Davi, foram usadas por Deus. Então não espere, eu tenho que ser perfeito, um casamento perfeito, uma vida perfeita. Não, dê um passo em direção a Jesus. A fé verdadeira não é sem falhas, a fé verdadeira é perseverante. Ela continua. E em terceiro e último lugar, não perca a esperança quando o livramento não vier. Fácil ou é difícil? Difícil, né? Não perca a esperança quando o sofrimento não vier. Eu já falei isso várias vezes para os irmãos. As pessoas falam assim, no final vai dar tudo certo. Eu falo, que final? Tem que ser o final, hein? Não é aquele finalzinho da primeira temporada. A gente está numa temporada aqui, é o final. É da última temporada, né? É na quinta temporada. O final lá, da quinta temporada, vai ser bom? Ah, lá vai ser bom. E o final da primeira? Ah, o final da primeira é com perda, é dificuldade. Então é com tribulação. Então tem horas que talvez a gente vai ouvir a notícia do médico. Ó, você vai morrer, tá com um problema sério. Alguém ouvia esses dias. A pessoa falando, nossa, eu tô bravo com aquele médico lá, porque ele botou medo em mim. Aí eu falei, eu prefiro um médico igual ele, que já vai pro pior já. Não morreu? Ufa, não morreu. Ah, vai ficar na UTI pelo menos 20 dias. Não ficou só 2? Pelo menos foi só 2, né? Ah, não vai andar mais, agora tá andando. Opa, eu prefiro esses médicos do que aquele médico. Não, fica tranquilo, é só um procedimento rápido. Aí dá rápido, você fica 2 horas esperando o procedimento, dá 5 horas, não resolve, ainda você entra, como é que você fica? Em agonia. Aí você vai lá, não, a gente precisou levar para UTI. É rapidinho, é só um procedimento. UTI? Não era rápido aqui já? Não. Aí tá na UTI. Não, mas é só procedimento, é 1, 2 dias só já vai. Passa 10 dias, não volta. Gente, e aí vai piorando. Então na vida, às vezes, a gente vai ter notícias ruins. Mas não perca a esperança quando o sofrimento não vier. Muitos heróis morreram sem receber livramento. Mas eles obtiveram algo maior, algo melhor. E nós estamos nessa caminhada, amém? Nós estamos indo ver Jesus. Nós já recebemos algo melhor. E nós veremos a Jesus. Nós seremos como Ele. Deus não nos deve soluções fáceis. Ele nunca prometeu solução fácil. Ele prometeu promessas eternas. Então coloque a sua esperança no Senhor. Amém? Vamos orar? Ó Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque o Senhor não nos deixa. Queremos te agradecer porque o Senhor age em nós, através de nós. Queremos te agradecer porque mesmo com essas histórias de falhas, de sofrimento, a gente olha para elas e fala assim, como a gente precisa melhorar ainda, como a gente precisa crescer ainda. Mas a gente olha para elas e essas histórias nos impulsionam, porque a gente pode colocar a nossa fé no Senhor, porque pessoas com uma vida imoral, pessoas guiadas pelos desejos, pessoas que falaram coisas que não deveriam ter falado, confiaram em Ti, entraram na galeria da fé. Então nós podemos também, nós também somos falhos, nós também somos pecadores, nós também falamos sem pensar, nós também somos guiados pelos nossos desejos. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, apesar de quem somos. Então ajuda-nos a confiar em Jesus a cada dia mais, a olhar para Jesus, a caminhar com perseverança, a não desistir, a não parar. E quando o sofrimento bater a porta, ele bate. Às vezes bate forte. Quando o sofrimento bater a porta, a gente não vem a questionar o seu amor. A gente vem a lembrar que o Senhor nos ama, que o Senhor está conosco, o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E talvez esse sofrimento pode até nos levar ao encontro com o Senhor. Então ajuda-nos, ó Pai, a caminhar com Jesus a cada dia mais, enquanto aguardamos o dia que o Senhor nos levará para casa. Que o Senhor nos encontre fiéis. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós vimos 5 triunfos. Nós vimos o triunfo da fé pelo livramento, o triunfo pela graça, Raabe, o triunfo das falhas com os juízes, reis e profetas, triunfo mesmo em meio ao sofrimento. E nós vimos o triunfo do futuro em Cristo Jesus. Converse com a pessoa do lado e qual desses triunfos você vai lembrar mais e vai tentar se apegar
e vai tentar colocar em prática. Converse aí com a pessoa do lado, interaja um pouquinho mais. Qual desses 5 triunfos aí você vai tentar colocar em prática e viver aquilo que nós aprendemos aqui? Converse aí com a pessoa. Essa caminhada em Hebreus tem sido muito boa para mim. Deus tem chamado muito a confiar nele. E essa mensagem aqui sobre ter fé no Senhor mesmo em meio aos sofrimentos, que Deus nos ajude a confiar nele. Amém? Se uma nova lista de heróis da fé fosse escrita, você estaria lá? Aí você fala, não, eu não estaria porque tinha falhas. Não, essas pessoas tinham falhas. Eu não estaria porque eu tenho medo. Essas pessoas tinham medo. Eu não estaria lá porque às vezes eu sou guiado pelos impulsos. Também tinha pessoas assim. A questão não são os problemas, não são as circunstâncias. A questão é sua fé em Jesus. Você estaria nessa relação aí? Vamos louvar ao Senhor. Em reflexão, pensando em tudo aquilo que o Senhor fez por nós, vamos louvar ao nosso Jesus.